Olá! Voltei, pessoal, com mais uma aula de sociologia. Agora a gente vai mergulhar de vez no nascimento da sociologia com a primeira teoria da sociologia clássica, a teoria que starta essa ciência social, que leva essa ciência no rol das ciências que estavam ali fumegando no século XIX, tá? Como ela foi desenvolvida, quais são as suas bases, quem estava por trás dela, as peculiaridades desse ser, deste pensador. E sobre o que a gente está falando então? Vem comigo que eu te mostro. O positivismo. Falei tanto dele nas aulas de origem da sociologia, falei tanto dele na aula da sociologia clássica. Finalmente vamos aprender um pouquinho sobre essa corrente, que é uma corrente filosófica, porque Auguste Comte, que é o pai do positivismo e o pai da sociologia, ele era um filósofo, nós aprendemos ela também em filosofia, mas em sociologia ela é o cerne, né? Ela é a vida da sociologia, né? A primeira luz que a sociologia vai enxergar. Porque, como pai da sociologia, quem cria o positivismo cria justamente para que ela seja um horizonte para o início das ciências sociais. Vamos entender isso melhor? Vem comigo. Então, vamos falar dos fenômenos naturais aos sociais. Auguste Comte, ele é um francês, tá? Que muito impressionado com o que o Darwin havia desenvolvido, vai aplicar a sua teoria à sociedade, ou seja, ele vai aplicar a teoria de Darwin à sociologia, tá bom? Ou à sociedade. Darwin lidava com a ciência dos seres vivos, eu vou lidar com isso com os seres humanos vivendo em sociedade, tá bom? Então, primeiro o start dele é exatamente o que está escrito aí. Assim como nas espécies animais sobrevivem apenas os mais fortes, veja que está entre aspas e eu já explico, só as estruturas sociais mais bem organizadas conseguiriam se manter, as demais desapareceriam, como a gente sabe que acontece na teoria evolucionista de Darwin. Deixa eu explicar para vocês os mais fortes. Para quem não assistiu o vídeo da sociologia clássica, vou deixar um card, nunca sei de que lado, mas acho que é desse aqui, da videoaula. E lá eu falei isso para vocês. Gente, não é o mais forte que sobrevive. Darwin nunca disse isso. Ele disse que quem melhor se adapta. Então você sobrevive pela sua capacidade de adaptação. E não porque você é mais forte que o outro. Não é à toa que não é o ser humano o que teria mais capacidade de sobreviver, que tem mais capacidade de adaptação, embora o raciocínio o fortaleça, tá? Quem quiser saber quem é, ou as teses que dizem quem pode ser, quem tem melhor capacidade de adaptação entre os seres vivos, assiste o vídeo que eu deixei no card, para vocês até entenderem melhor como é que Comte desenvolveu essa teoria aqui. Vamos voltar para o slide. Muito bem. Ele vai dizer que vai caber à sociedade com um nível mais complexo de existência, ou seja, aquela sociedade que já se urbanizou, já se industrializou, já é considerada uma potência, cabe a ela reestruturar as outras sociedades para que as outras sociedades não pereçam. Eu vou garantir que as outras sociedades continuem. E quem são as outras sociedades? São sociedades que são basicamente rurais, que não têm uma tradição monogâmica, né, de continuidade da espécie pela família, pela perpetuação, tá? Que não acreditam em um único Deus, então elas são politeístas. Tem tecnologias muito rudimentares, tá? Em resumo, ele estava se referindo a sociedades recém neocolonizadas, descobertas, desbravadas na Ásia e na África. Ou seja, isso é muito legal para ser uma desculpinha para o imperialismo que era muito forte naquela época. Por isso foi uma teoria muito bem aceita, tá bom? E a gente vai ver um pouquinho mais disso agora. Nós vamos ver o slide do darwinismo social. Então vai ser chamada esse primeiro start do positivismo de darwinismo social. Vamos lá. Princípio segundo o qual as sociedades se desenvolvem por meio de um mesmo modelo, passando de um estágio inferior para outro mais evoluído e complexo.
Tá aí o que eu falei de ser uma desculpa perfeita para o imperialismo. E por que a gente fala isso hoje? Então, assim, a sociologia ela nasce com uma base um pouco não, bastante eurocêntrica, né? Com o passar do tempo, com a junção, né, com a antropologia nascendo da sociologia, isso vai mudar bastante. No começo vai piorar e depois vai mudar bastante. A gente vai estudar isso em outros vídeos. Mas é importante a gente dizer, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagina que você foi passar férias no interiorzão lá do Brasil, na casa da sua avó, e ela tá coando o café num coador de pano. Não sei nem se vocês que estão assistindo a aula já viram isso alguma vez na vida. É um coador de pano, você esquenta a água, bota o café ali, coa, depois você joga toda a borra que sobrar na pia e lava o coador e deixa coarando no sol, tá? E aí você fala, meu Deus, vó, olha o tempo que a senhora perde fazendo isso nesse coador de pano, não tem cabimento isso. Eu vou trazer para a senhora uma máquina expresso. Uma maquininha, não vou falar marcas aqui, né? Porque eu não estou sendo patrocinada. Mas aquela maquininha que você coloca a xícara embaixo, coloca uma cápsula, fura e zzz, sai o café. Eu acho que o barulho não é esse, mas eu achei simpático. Que vai ser muito melhor. E aí você fala, ela finge que nem tá te ouvindo. Só que quando você vai tomar o café, cara, é muito bom. Café de vó é uma coisa maravilhosa, né? E é gostoso, saboroso, essa a palavra, o adjetivo. Então, assim, ela fazendo do jeito dela, conseguiu chegar a um resultado. Por que será que a gente quer forçar os outros a fazer do nosso jeito, com a tecnologia que a gente tem, com as nossas técnicas que são sempre as melhores, não é mesmo? Para vocês refletirem também, mas é mais ou menos isso que a gente via. Ah, meu Deus, tadinha, minha avó mora aqui nessa cidadezinha pequena, tão evoluída, ai, tão precário tudo, eu sou muito melhor. Mas e o resultado do que ela faz? Não é igual ao seu, às vezes de repente até melhor? Fica aí para vocês refletirem essa relação que a gente tem de superioridade, é, às tecnologias rudimentares dos outros, que era tida também pelo eurocentrismo da época. E vamos continuar na sociologia. Bom, vamos aqui agora às teorias desenvolvidas dentro do positivismo por Comte, tá? Então ele vai dizer que a sociedade ela tem dois princípios, tá? O princípio estático, parado, e o princípio dinâmico. Começando aqui pelo princípio estático, tá? Ah, são formas elementares, né, de organização social, com poucos elementos, formas simples de organização social, tá? Tem um grau significativo de coesão, ou seja, elas são juntas, né, formam uma comunidade, são coesas, mas esse grau de coesão é proveniente de instituições e de sistemas que podem se diluir, que se não forem, não são, com o passar do tempo aquilo pode se modificar, tá bom? Então, quais são essas instituições ou esses sistemas? A família, a religião, as leis, muitas vezes leis verbais, né, que são cumpridas por tradição. A sua linguagem faz com que ela seja coesa, ali todo mundo se entende. Então, por exemplo, em tribos na África, umas não se entendiam com as outras até por conta da linguagem. E em algum nível a propriedade privada também, tá? E o que seria uma sociedade de princípio dinâmico? Dinâmico, como a própria palavra já diz, ela tem uma capacidade de mutação maior, de mudança maior, né? De adaptação maior. Então é uma forma mais complexa da estrutura social. A existência dela ela tem mais consistência porque ela não está baseada só em sistemas que são passados por tradição. Ela está baseada em sistemas que são mais estruturais. Tá? Então, por exemplo, a industrialização e a relação que tem nessa sociedade industrializada e urbanizada. É uma relação que mais tarde, quando a gente for ver Durkheim, a gente vai ver que é uma relação de interdependência. Então, numa sociedade urbana, eu dependo muito mais das outras pessoas, e na industrializada também, pelas relações de trabalho, do que numa sociedade ruralizada, tá? Só que os dois princípios são complementares. Então, a sociedade ela foi estática e foi se dinamizando, tá? É um complemento, não é uma coisa que se deu uma ou outra. E ele vai dizer que a gente precisa, enquanto sociedade dinâmica, tornar aquela sociedade estática muito mais estruturalizada.
Vamos ver um outro ponto da teoria positivista. Então temos aí a lei dos três estados, que é a contribuição mais importante para a sociologia dada por Comte, tá? A adoção de um método científico para analisar a organização pública da sociedade e daquela modernidade, né? Daquela sociedade estruturada como indústria e como urbana, industrial e urbana. E são concepções por onde passam não só as sociedades, mas o ser humano também passaria por essas concepções, tá? Daqui a pouco eu dou um exemplo para vocês. E são os três estágios históricos que a sociedade passa, uma sociedade passa. Então, o primeiro estado teológico ou fictício é o ponto de partida da inteligência humana, onde os fenômenos do mundo são justificados por coisas sobrenaturais. Vamos explicar aqui. Então, se a gente estuda em filosofia o mito, a gente vai entender que lá atrás, aquela primeira sociedade, ela acreditava que quando Zeus estava bravo, ele mandava os raios e os trovões, né? Não só aquela sociedade grega, mas a sociedade nórdica acreditava que isso acontecia por conta de Thor estar bravo ou procurando chacoalhando o seu martelo, tá? E ele vai dizer que as sociedades são assim mesmo. Elas tentam justificar primeiro pela ficção, né? Pela teologia, por acreditar em deuses. Esse é o primeiro estágio, ela vai evoluindo depois. Porque o ser humano também é assim. Quando a gente é pequenininho, a gente vai dando explicações, muitas vezes que não tem muita conexão com a realidade. Então a gente aceita, por exemplo, quando é criança e pergunta por que está chovendo, e a mãe fala que Deus está lavando o quintal, São Pedro está arrastando os móveis. E a gente se dá por satisfeito, ou fica olhando assim, ou a gente acredita em alguma coisa sobrenatural. É o nosso primeiro estágio e a gente vai evoluindo e vai raciocinando. Então ele pensa a sociedade dessa forma, tá bom? Vamos ver aqui o segundo estágio. O segundo estágio seria o estado metafísico ou sobrenatural, tá? A influência dos seres sobrenaturais é substituída pela ação de forças abstratas que explicam a origem e o destino do universo. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Também já expliquei isso em filosofia, metafísica, palavrinha que está sempre presente na filosofia. Eu explico de uma forma para vocês entenderem, é lógico que é tudo muito mais elaborado, mas para vocês não esquecerem mais. Quando os filósofos começam a estudar a realidade, eles começam pela physis, que é a física, que é a natureza. Tudo que está além da natureza, então a palavra meta, quando você fala assim, quero alcançar uma meta, é algo que está lá na frente, além. Metafísico, além da natureza, sobrenatural. Você não consegue explicar pela experiência nas coisas naturais, nas coisas da realidade. E ele vai dizer que esse é o segundo estágio humano, que ele começa a buscar explicações abstratas, né, em coisas que ele não vê na realidade, que ele vai idealizando, tá bom? Vamos para o terceiro estágio, segundo Comte. Vamos lá. Seria o estado positivo ou científico, o estágio definitivo da evolução racional humana. Então você só é um ser racional se você atinge esse estado, tá? Pelo uso combinado do raciocínio e da observação, o ser humano passa a entender os fenômenos do mundo, certo? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a gente passa primeiro a acreditar em coisas sobrenaturais, né, em deuses, em divindades. Depois a gente passa a racionalizar o que a gente acha que é, né, coisas abstratas que a gente não pode comprovar, e aí a gente observando a natureza e se relacionando com ela, com o real, né, quando eu falo natureza é com o real, de maneira racional e empírica, ou seja, experimentando e raciocinando, né, coloquei a mão em algo quente, experimentei que quente queima, e aí eu raciocino e não faço mais, eu atingi o meu estágio máximo. E assim a sociedade também. Quando a sociedade passa a ser só científica, ela está no seu estágio máximo, desenvolvendo técnicas, tecnologias e pronto. Agora ela está uma sociedade muito bem estruturada e permanente. Vamos ver uma outra teoria ainda dentro do positivismo. Aqui temos uma teoria que muito nos interessa, tá? Porque
não é bem uma teoria, mas está dentro do desenvolvimento da próxima teoria que a gente vai analisar, né, que é a reforma da sociedade, e é a ordem e progresso. Sua familiar, não é? As transformações impulsionadas pela ciência, elas vão visar o progresso daquela sociedade, só que sempre subordinado a uma ordem, não vai ser um progresso descabido, tá bom? Até porque a Europa sofreu muito com o progresso descabido da industrialização. Então, essa ciência da sociedade vai servir para que haja progresso, sim, mas com uma ordem estabelecida. Olha aí onde a gente acha a ordem e progresso. Então, o Brasil ele foi muito influenciado pelo positivismo na época da República, quando a gente tem essa bandeira. Por isso, a gente tem o nosso lema positivista na bandeira. Falta um pedacinho aí, eu vou falar no final, né, que comeram uma parte, ficou só a ordem e o progresso, mas a gente é influenciado até hoje, tá? O positivismo ele tem muita influência nos meios militares, lembrando que a nossa república ela veio do meio militar, né? Não foi uma conquista do povo, ela foi um golpe feito pelos militares. Eu ainda não fiz uma aula de república, mas quando fizer disponibilizo aqui para vocês verem isso aí. E aí, eu tinha falado para vocês sobre a reforma da sociedade, vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá, gente. Ele vai dizer que a sociedade, ela precisa de uma reforma, tá? Só que ela tem uma ordem para ter essa reforma, tá bom? E essa reforma vai visar regenerar as opiniões. Então, as ideias que estiverem erradas, elas têm que ser abolidas. E os costumes que também não contribuírem para a evolução daquela sociedade devem ser abolidos, tá? Veja aí o que diz. Tratava-se de uma reestruturação intelectual dos indivíduos e não de uma revolução das instituições sociais, como propunham filósofos sociais. Então, filósofos daquela época diziam que não adiantava a sociedade correr daquela forma e que precisava haver uma espécie de uma insurreição das instituições, banindo aquilo que não era certo. E o Comte vai falar que não tem que partir das instituições. Nós é que, enquanto governantes positivistas, homens da ciência, vamos modificando essas ideias. Vamos ensinando as pessoas a respeitarem novas ideias e terem novas ações para isso. Seguindo 3 passos, tá? Então, o primeiro passo, ainda em reforma da sociedade, era você se reorganizar intelectualmente, né? Então, você vai, por exemplo, banir alguma literatura que não esteja em conformidade com aquilo que é desejado para aquela sociedade. Você vai entrar nos meios de educação, e a nossa educação ainda segue muito a pauta positivista, e modificar essa educação para que as crianças desde cedo aprendam o que deve ser levado para a posteridade, tá? Depois você vai ter uma reestruturação moral, mudança dos costumes, né? Então, primeiro muda as ideias, depois os costumes. Esses costumes têm que mudar, a gente tem que censurar aquilo que não é correto e pregar aquilo que for correto. E por fim é que a gente vai pensar nas mudanças políticas. Então, você tem que mudar política econômica e demais políticas. Primeiro, se reorganiza a sociedade para que ela aceite qualquer mudança política que você for fazer depois, tanto educacionalmente quanto moralmente, né? Quanto nos costumes, tanto nas ideias quanto nos costumes. E o que vai acontecer com o Comte, gente? Vou contar para vocês. Muito bem, gente. Nos últimos 15 anos de vida, ele fundou a religião da humanidade. Uma coisa um pouco controversa, embora fosse uma religião em que ele tratava de ciência, tá? Tinha como base teórica a ciência. Ele evidencia muito as suas concepções dogmáticas, ou seja, um cara que sempre falou que a ciência é importante e aceita o autoritarismo, aceita dogmas, aceita algo muito conservador para quem tinha como lema o progresso, né? Ele teve um caso com uma mulher chamada Clotilde Duvaux. Ela vai falecer e uma das deusas cultuadas dentro da religião da humanidade, que é esta foto que está aí para vocês, ela tinha traços muito próximos da Clotilde Duvaux. E alguns santos que eram cultuados, né, a gente coloca dessa forma, eram Dante, Shakespeare, Galileu, Adam Smith, grandes nomes da ciência, o que comprova que ele tinha um caráter científico.
É bom dizer para vocês que esse culto, né, a ciência, a religião da humanidade, ele ainda vigora em poucos lugares, aqui no Brasil, mais na região sul e em Portugal, tá? Aqui o positivismo foi perdendo a força na Europa, e no Brasil ainda continua por muito tempo, mas em alguns lugares ele ainda é marcante. E aqui, por fim, eu trouxe uma foto para vocês. Eu falei que eu ia falar que comer um pedacinho do lema da bandeira. Vamos ver aqui. O lema do Comte, né, do positivismo é o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Então, principal valor seria o amor entre as pessoas, esse amor entre as pessoas, essa comunhão, seria a base para que se instituísse uma ordem, e aí automaticamente essa sociedade progrediria com amor e com ordem. Da nossa bandeira tá só a ordem e o progresso, e a gente às vezes acha realmente que tá faltando amor, né, minha gente? Tá bom? Fechei o positivismo aqui com vocês. A gente vai vir com outras teorias da sociologia clássica. Tem um vídeo sobre Durkheim, vou deixar aqui marcado para vocês. E os próximos vídeos provavelmente a gente vai falar sobre o objeto de estudo da sociologia. A gente fala tanto da sociologia, tanto da sociologia. O que está aí que ela estuda? Ela estuda qualquer coisa? Ela veio para resolver todos os problemas sociais? Será que é isso? Fica ligadinho. Curte se você gostou. Compartilha se você gostou muito e acha que mais gente tem que ver. Mas mais importante ainda é se inscrever para não perder nenhum vídeo que está aí para vir pela frente, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima.